Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa live depois. Esta é a live do livro Shakti, nós estamos aí na reta final. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 e o capítulo 13. O capítulo 12, ele vai falar sobre acabando com o anseio, uma ajuda para a gente a lidar com a nossa ansiedade. E o capítulo 13, que começa a parte 5, a grande mente, vai falar sobre a mente não dividida. A Greta já chegou aqui, vou colocá-la. Quem está chegando aí, seja bem-vinda, mãe. Cada texto é mais interessante, cada capítulo é mais interessante que o outro. Bom dia. Oi, gente, bom dia. Deixa eu Estamos colocar finalizando, praticamente finalizando. Sim, incrível. Tá bom meu som? Porque Tá, te ouço bem. só ficou para trás o último exercício, que eu deixei para fazer agora de manhã, mas me enrolei. Bom, quem está acompanhando minha saga aí sabe, né, que eu tô definitivamente concluí que eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, então não adianta mais fugir disso. Só vou Vamos lidar viver com isso e agora. lidar com isso, É, exatamente. Como lidar com isso. A gente vai se descobrindo na caminhada, né, Dani? antes tarde Tantas coisas que a do gente que vai se nunca. descobrindo. O interessante é descobrir que a vida inteira eu lidei com isso, criei estratégias para isso, mas não dava nomes. É, o cérebro sabe o que faz. Greta, que incrível, né? Esse livro, pena que ele está acabando. Sim. Mas eu já me propus a fazer uma releitura dele, né? Eu acho que os Com outro exercícios. tempo. Então, e os exercícios que ele traz é um exercício para a gente realmente ir refazendo em várias fases da vida da gente, para se reconectar, né? Eu sinto dessa Sim. forma também. Então, às vezes, que nem eu estava fazendo certinho a parte da respiração e tudo que ela fala nos capítulos anteriores, e tava. Aí, de repente, dei uma parada de novo, volta e olha de novo e vai. E eu acredito que esse movimento é muito importante, né? Então, assim, é um livro para você ter e fazer na prática, para poder fazer todo o que ela traz, né? De ter mais clareza, de ter mais concentração, de estar mais na presença, de estar nessa aceitação. Sim. Como ela faz coisas práticas, né? Então é bem isso mesmo. Os exercícios que ficou da última semana, eu consegui fazer algumas coisas, outras eu Tem os senti que. exercícios. Eu senti assim que não, eu não tinha muito o que colocar, assim, por exemplo, pedindo quatro possibilidades, eu coloquei dentro de uma resistência, achei super legal fazer isso, de verdade, achei isso bem interessante, olhar para a minha resistência e criar quatro possibilidades de olhar para isso de uma maneira diferente, né, e fortalecer na fala isso, né, porque ela traz, criando essas possibilidades, anotando, mesmo que elas não sejam verdadeiras, né, mas aí você faz com que esse movimento fique presente. Eu achei bem legal mesmo, assim. Então eu acabei fazendo e aí eu percebi que é muito interessante, porque uma das resistências que eu coloquei tem a ver muito com movimentos que não dependem só de mim, depende do outro. Sim. E aí foi muito interessante ter feito e olhar o que é capaz, o que através de mim é capaz de ser feito, né? E aí a partir do momento que a gente realmente faz isso, fica mais leve, porque você fica com o que você pode ficar, sem entrar nesse julgamento, porque o julgamento é resistência também, Uhum. né? Então eu fiz. E aí a gente entra pro capítulo 12, né? Acabando com o anseio, que eu achei incrível. Fiz eu tenho uma amigona minha, que já entrou aqui algumas vezes, depois ela acaba falando que ela vê a live depois e ela falou que ela quer o livro Nossa, falando também. nisso, a live da semana passada Não não rolou, conseguimos, né? não, e ela sumiu agora, até lá da onde fica gravado, É, sabe? Eu acho acho que que teve deu algum algum problema no problema Instagram. mesmo. Só para o Ah, mas pessoal saber que ficou sim, faltando sim.
Sim. Então, só para fechar o que não ficou gravado na semana passada, eu falava bastante sobre aceitação, né? Sobre a importância da gente dominar a mente com relação a isso, mas não algo pesado, né? Fala muito sobre essa questão da gente aceitar o movimento natural, Não né? O que ficar foi na da não resistência, ficar na né? resistência. E por isso que ela traz os exercícios para você olhar suas resistências e criar possibilidades. Então, foi o capítulo 10 da semana passada, 10 e 11, falava bem sobre isso, para deixar, não ficar lutando, né? Assim, não ficar nessa resistência e deixar fluindo. E aí, como ela não ficou salva, a gente só dá essa pincelada a respeito do que é aceitação, né? Essa clareza de você aceitar de fato que não é algo passivo. Isso que ficou muito forte na semana passada, né? Que a E o que aceitação não é passividade. isso. Aceitar que a vida não é linear, que ela tem altos e baixos, que existe coisas Isso. boas e ruins, né? Porque aí ela vai entrar aqui nesse capítulo do anseio. Eu achei bem Isso. interessante a questão da polaridade, né? Da polarização, das polaridades, das dicotomias da vida, que a gente tem muita resistência com isso, porque a gente quer estar ou de um lado ou de outro, né? Tá sempre nessa. Claro, a gente tem uma tendência, né, a polaridade, mas eu achei bem interessante desse negócio de ser da natureza da vida, o, de ser natural e que a gente precisa reconhecer que as polaridades existem para realmente dar essa conotação que nós temos sobre as coisas, né? Mas antes de ir para lá, até lá, queria colocar aqui essa questão que ela traz como anseio ser algo, o desejo do nosso lado, da nossa criança mimada. Ela traz muito isso, né? Assim, daquela coisa de quando a gente quer que seja diferente, né? E a gente fica na birra, a gente fica nesse lado mais mimado, né? Que a gente quer ser consumido por aquele desejo, então a gente anseia aquilo que a gente quer. E aí ele traz esse link aí da nossa criança, né? O quanto a nossa criança aparece em situações no nosso adulto hoje, mas essa forma com relação à dificuldade de aceitar as coisas como elas são. Do outro como ele é. Isso. E eu achei bem assim, né? Esse capítulo, ela traz essa questão do anseio e a forma de você olhar para ele, entendendo que as coisas não vão acontecer no momento que você realmente quer, que deseja, e às vezes nem da forma que você deseja, né? E aí ela comenta exatamente essa questão, esse lugar de poder aceitar as coisas como elas são. Ninguém muda ninguém, às vezes a situação é o que é. Ela traz muito essa questão de a situação é o que é. Sim. E aí o que a gente faz com aquilo que é? Ela volta no olhar da aceitação nessa situação, mas não como uma forma passiva, mas como uma forma de ser real. E ontem eu estava conversando com essa minha amiga em especial, porque teve partes desse capítulo que eu tirei foto e mandava para ela. Ela falou, sou eu! E aí, ela falou, mas é difícil, né? Situações que a gente não aceita, que a gente fala que aceita, até comentei isso para ela. Eu falei assim, a aceitação é a aceitação da alma. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida e a gente fala assim, ah, tudo bem, eu já aceitei que é desse jeito mesmo. Mas será que aceitou mesmo? Esse é o ponto. Porque às vezes a gente fala, aceitei, é assim mesmo, já sei. Mas a gente ainda continua na resistência, a gente continua brigando, a gente continua querendo que fosse diferente. Ou seja, não teve uma aceitação verdadeira. Você não está em paz com isso. Né? E aí são Você situações que está traz da ansiando, vida, você está desejando ansiando, que a desejando que coisa seja muda. diferente. E essa coisa de suportar, né, e entender que isso faz parte da vida, entender que é assim que tem que ser.
Então, assim, Ela tem uma frase aqui, ó. Costumamos dizer que ficamos cegos de desejo porque o anseio nos torna incapazes de ver ou focar qualquer outra coisa que não seja o nosso objeto de desejo. Há é, uma perda total de perspectiva, nada mais importa. Então, porque ela coloca muito sobre coisas que a gente quer muito que aconteça nas coisas maiores, né? Porque tem desejos que são rotineiros, né? Ah, eu quero que a casa fique organizada, eu quero que meus filhos sejam estudiosos, que os meus filhos estudem, eu quero que, né, o meu trabalho seja um ambiente agradável. Então, isso são anseios, né, esperas ali de situações mais da nossa rotina. Mas existem coisas assim que a gente quer muito, né? Ai, quero, sei lá, ficar rico, né? Ou não, lá quero atrás, eu quero uma casa, eu quero um emprego, eu quero meu corpo é, ideal, quero um casamento, quero coisas um relacionamento que há um tempo todo que eu quero isso, né? só que Nesse são sentido mesmo. anseios, que são às vezes, eu quero colocar aquele anseio que consome muito a gente, que são anseios que são fora da nossa realidade atual, que a gente quer muito, mas que precisa de um movimento muito grande da nossa energia e do nosso dia para que essas coisas aconteçam e a longo prazo. Então, quanto maior são os nossos sonhos, né? Maiores são os nossos desejos e mais longo é o prazo deles alcançarem, mais energia e menos aceitação, mais existência nós temos da nossa Isso, realidade isso. atual. E ela traz exatamente isso, né? O quanto a gente perde energia, consome energia, e o consumir a energia nos distancia de fato da realização das coisas que a gente deseja. Olha que doido isso, né? Porque o que que acontece? A gente fica num estado mental tão intoxicado de querer, 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 querer aquilo, que a gente consome uma energia enorme, o nosso corpo sente, né? Então tem todos os fatores que ela até traz aqui, físicos, emocionais, mentais, coisas que acontecem diante desse desejo, desse anseio de querer algo, que você acaba ficando realmente cego para outras situações da sua vida, inclusive as possibilidades de realizar aquilo que você deseja. Olha que, né? Porque você está tanto assim focado numa coisa só que às vezes você não percebe que está próximo, mas não do jeito e não da forma que você quer tanto, porque você está preso na tua forma. Eu quero colocar até um exemplo aqui, que às vezes meus pacientes eles falam assim para mim, mas eu sou grato pela vida que eu tenho, eu sou grato pelas coisas que eu construí, eu sou... Gratidão é diferente de presença, né? De vivência, de viver aquilo. Você pode ser grato por ter o que você tem, mas não estar aproveitando o que você tem. Não está vivendo o seu presente, não está presente naquela situação. Então, às vezes a pessoa ela fala assim, mas eu entendo que eu tenho mais coisas do que muitas pessoas, eu entendo. Mas mesmo assim, essa pessoa está sempre na falta. Essa pessoa está sempre ansiando por coisas. E ó, ela deixa bem claro aqui no livro que ela não vê e que não é esse o problema de ter De objetivos, ter de ter metas. metas, de Sim, ter sim, sonhos. sim. Não é essa questão, nós precisamos dos nossos anseios para Sim. nos movimentar, porque é isso, né? É o desejo de que, na verdade, nos movimenta. Ela Mas até fala aqui, né? a questão é o quanto que nós gastamos a energia com isso e o quanto nós deixamos de aproveitar a situação presente, porque dá a sensação de que a pessoa está sempre nessa falta, ainda está faltando algo, nessa busca do que está faltando e o dia está passando. As pessoas estão ali e ela está na falta. E ela está lá. Então, é isso. Ela fala que essa energia é muito gasta porque o presente não é aproveitado na A energia ansiedade, vai né? vazando, aí fala do esgotamento físico, né? Uhum. Então, isso a energia vai e começa a vazar. Uma parte do texto aqui na página 208 eu achei bem legal, que ela fala assim, né?
A energia da ambição pode nos alimentar e motivar a curto prazo, mas se a gente não equilibrar com descanso e certa dose de alívio, acabamos ficando sem combustível já na metade da corrida, né? Então, assim, e tem uma outra parte que eu acho que eu falei, deixa eu colocar, porque achei bem legal. O anseio o impede de ver qualquer outro objetivo ou maneira de fazer as coisas e liga você não apenas ao resultado que você está buscando, mas também à forma de você chegar lá. Aquilo que eu falei, a gente fica tão focado no objetivo final que as coisas estão acontecendo para que você alcance esse objetivo, mas você não está vendo. Que e que entra a questão do processo, né? Nossa, a pessoa tá focada no resultado e nunca aproveita o processo. Que é o não presença. A não presença. Que ela até coloca aqui que eu achei, nossa, essa frase, ó, a vida não é um tiro de 100 metros. Sua carreira, sua vida, sua família, seus objetivos mais importantes não são um tiro de 100 metros. Realizar algo significativo equivale a uma maratona e exige um nível de energia estável e contínuo se mantém ao longo deste tempo. Então as pessoas, né, é para ontem, é tudo para ontem. Então vive nesse lugar do desejo e aí se frustra com muita facilidade porque o desejo não vem, as coisas não acontecem de uma hora para outra. E para que essas coisas aconteçam, precisamos fazer no agora. No agora. É cada passinho que você dá, cada tarefa que você realiza, cada relacionamento que você alimenta. É no hoje que você vai construir seu casamento, que você vai construir sua carreira, que você vai construir sua família, né? E as pessoas, às vezes, tá só nesse lugar do amanhã, né? Do que eu vou conquistar ainda. Sim. No Desapegando-se do Objetivo, ela traz essa questão do que o anseio acaba bloqueando o fluxo de vida e de abundância, né? Porque a gente fica preso a uma situação de não presença e só pensando, né? Ou no que já foi ou no que você deseja lá no futuro. Então você não está aqui. E aí ela traz uma coisa que é bem, cara, eu acho que isso todo mundo vai entender, né? Assim, você já percebeu que quando está muito desesperado para algo dar certo, geralmente não dá? Não dá, né? E é bem isso mesmo. E quando a gente está vidrado naquilo que a gente quer, não acontece. Né? Ela dá os exemplos. A gravidez é a que mais a gente vê, né? Sim, é a que mais a gente vê, né? E assim, é muito interessante. Eu quero muito aquele relacionamento, eu quero muito engravidar. A gente não consegue enquanto você realmente não relaxa, né? Não deixa fluir mas eu tenho um casal que eu atendo que fazem tratamento para gravidez e tal. Eles estão aprendendo a relaxar mesmo diante do tratamento, porque aí é uma história diferente, né? A gente é livre mas não dê, né? A importância disso no processo é muito interessante, né? Então tá, eu sei que eu preciso fazer um tratamento para conseguir engravidar, mas eu vou viver naquela coisa, na ansiedade, no anseio disso o tempo todo, que eu vou deixar de curtir meu marido, de curtir minha esposa, de curtir uma viagem. Não. Só pensando nisso o tempo todo? Não. Né? Então, assim, é fato, eu preciso do tratamento. Ok? Ok. Lembra, aceita que você precisa desse tratamento e naturalmente você não vai conseguir. Tá, mas como então eu vou viver esse tratamento sem ficar deixando que esse anseio tome conta de mim? É isso, né? Quer viver a presença, oportunizar as coisas, deixar as coisas acontecerem, né? Então, acho que isso que você está falando diz sobre o desejo demais, né? Que é quando a pessoa... como que eu sei que eu estou desejando muito uma coisa? Porque tudo que eu faço, falo, penso... movimento é em prol dessa situação. Né? Às vezes até um amigo fala pra gente, nossa, só fala disso. Né? Você já tá minado nisso, né? Eu me lembro das minhas épocas mais fitness, assim, que, gente, tudo que eu ia fazer, tudo era em prol da comida, era em prol do... Ai, não posso isso, não posso aquilo, não vou...
E aí a gente fica num negócio que parece que daí que a gente come. Que daí que a gente não consegue se exercitar. Porque você tá tão naquele negócio da falta, né? O que eu não tenho, A hora que que você é quer onde você descansar, você não empaca. consegue, nem, a sua É. mente não consegue. A gente tem a inteligência hoje artificial. Quando você busca uma coisa, vem todas as informações e mais coisas sobre aquilo que você está buscando. Cara, você não quer ficar buscando tudo isso o tempo todo. Você não pode ficar buscando isso o tempo todo. Eu lembro que nesse processo desse casal, por exemplo, ela falou: Nossa, eu fiz uma pesquisa, começou a vir um monte de coisa para mim. Eu falei: bloqueia. Senão você vai ficar com a mente super Só sobrecarregado. esgotada. Aí ela falou: Nossa, é verdade. Aí ela começou a. E aí vai ficando mais leve, né? Porque é o que acontece. Só que se a gente não presta atenção, ou seja, a presença nesse momento, o que que eu quero para mim, o que que eu tô escolhendo, né? A gente se deixa levar. E aí fica naquele ciclo de esgotamento o tempo todo. E muitas pessoas, como ela coloca aqui, a hora que alcança aquilo, não enxerga que alcançou, porque quanto mais você procura sobre o assunto, quanto mais você sonha sobre aquilo, anseia sobre aquilo, maior são os seus níveis de desejo. É, E você vai ficando também mais criterioso. Então, os relacionamentos mesmo, quando você começa a se relacionar lá na sua adolescência, você vai aceitando qualquer coisa dos relacionamentos, sim. até o que não deveria aceitar. Aí depois você vai criando essas listas de o que eu quero e o que eu não quero das relações, e depois você vai se amadurecendo, e quando você vê, você não consegue mais se relacionar com ninguém. Por quê? Nada. Porque ninguém nunca atende todas as suas expectativas, tudo aquilo que você foi colocando nas suas listas do que quero e do que não quero. Fora que as suas frustrações anteriores vão criando suas resistências e você não se abre. Aí a pessoa tem um defeito da sua lista e várias outras qualidades, mas você só consegue focar É. no defeito. E aí a hora que você experimenta, você não aproveita, você não é feliz, você não consegue se relacionar. Né? Ela fala que muita gente, a hora que atinge aquele objetivo, fala, ué, era isso? É. Né? E ela até traz, né, o Jobs aqui, nessa parte da voz dizendo que Uhum. não é suficiente, né? E aí, assim, é bem isso mesmo a história dele, né? Que ele Que ela nunca conta. achava que ele tinha. Ele, ele nunca achava que o que ele tinha era suficiente, que a inteligência dele era suficiente. Sempre E você buscava sabe mais e que mais e mais. eu vejo muito isso quando a gente está estudando sem parar, né? Então, por exemplo, já fiz várias pós e parece que eu tô lá, fiz uma pós, eu já tenho quatro. E eu tô, e volta e meia eu tô assim, nossa, eu podia fazer sobre O isso, que eu posso fazer mais com isso, na é, verdade, né? então, e também já orientei pessoas que eu falei, para, você está fazendo um monte de curso, um monte de coisa que não está te ajudando em O que que você está nada. fazendo Você com precisa, esses cursos você precisa todos, né? ter um aproveitamento disso. Parece que está sempre com. Às vezes a gente só está atrás de um título, de um conhecimento que não se aproveita, porque está sempre nesse anseio. Então, eu acho que tem a ver com isso, né? De curtir mais o que você Sim, conquista com isso, de curtir sim. mais o resultado daquelas atividades, né? Daquele esforço, daquele estudo. O que ela traz aqui, inclusive como exemplo da história do Jobs, é isso. Que ele ficava lançando sempre um produto novo, algo novo, mas nunca estava suficiente. No outro dia ele ficava lá e voltava a trabalhar 6, 8 horas por Não, e dia, ele nem nada parecia conseguia suficiente. curtir esses Ele não produtos, né? curtia nenhum produto. E o que que aconteceu com ele? Pela força da ambição, ele se esgotou, esgotou as pessoas ao seu redor, o sistema entrou em colapso e ele ficou doente, né? E é isso que acontece, né? Então, a gente tem muitas histórias aí que a gente percebe que a mente fica esgotada, né? E a gente não precisa deixar nossa mente esgotada desse jeito, É. né? Então, assim. Aí ela fala do desejo saudável, né? Quando o desejo é saudável, você permanece cheio de vida, independente, de alcançar um novo objetivo. Ou seja, você está vivendo o seu processo, sua realidade, seu momento feliz, independente se você conseguiu ou não aquilo que você quer. Sim. Você não faz com que a realização daquele desejo seja a coisa mais importante da sua vida. A sua vida é Uhum. mais importante do que o desejo.
né? Que é o hoje, né? E ela coloca aqui que o primeiro passo para superar o anseio é a tomada de Tomada de consciência. consciência. Entender que você está muito nesse lugar de desejo, desejo, desejo. Sim. Então, esse é o primeiro passo. Que passa pela sua autoavaliação mesmo. Será que eu É, estou ansiando demais? Como é que está meu sono? Como é que estão minhas relações? Né? Então, assim, é uma reflexão importante, né? Saber como estão suas capacidades aí, né? De se relacionar, de viver a tua vida independente do que você deseja. e que o grande segredo é estar no aqui e agora. Sim, Aceitar o momento que você está vivendo, né? O quanto você já tem e curtir isso para que você tenha energia para continuar buscando essas outras coisas que ainda lhe faltam. nessa parte que ela fala aqui sobre apagando fogo, né? Assim, eu vejo muito a questão da fé, né? Porque ela Sim. comenta assim, é acreditar que tudo vai dar certo no final. Ou seja, mesmo que aquilo que eu deseje não se realize, é porque não é para ser, vamos pensar assim, né? Mas eu não vou Pelo deixar menos não de agora, né? acreditar, eu não vou deixar de acreditar que tá tudo bem, né? Então a gente pode chamar isso de fé também, né? Eu acredito que vai dar tudo certo. Então eu posso relaxar porque eu acredito que vai dar tudo certo, né? Tudo tem tua hora, vamos pensar assim, né? E aí ela traz que a energia é o segredo, né? Então tomar consciência é o primeiro passo, preservando essa mentalidade, assim, de aceitação, e a gente retoma que a aceitação não é ficar sem fazer nada, não é isso, não é passividade, é entender que faz parte do processo, né? Então ela fala bastante sobre isso aqui, né? Que não é você ficar reforçando a resistência, não. É você aceitar que isso faz parte do processo. E aí tem um exercício que é para acabar com E o anseio. Eu vou ler o primeiro e vamos seguir assim? pode. Este primeiro exercício é sobre a tomada de consciência. Pegue uma caneta e um diário e reserve 5 minutos para descrever o papel que o anseio tem desempenhado na sua vida. Olhe para a sua vida em retrospecto e pergunte a si mesmo se o anseio alguma vez já tomou conta da sua mente. Vários, né? Uhum. Se a resposta for sim, examine a situação e como ela o fez se sentir. Veja quais foram o custo e a recompensa envolvidos. Você ficou feliz depois de alcançar o tanto que desejava? Quanto tempo durou essa felicidade? Sim. Eu achei legal isso aqui porque eu pensei exatamente numa coisa que eu desejo muito. E realmente, há uns 2 meses atrás, que eu venho nesse movimento desse desejo específico, eu estava sem energia nenhuma. Esgotada. Lembra que a gente conversou? Eu falei, cara, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tô totalmente. Mas é porque eu estava num desejo de algo material acontecer na minha vida, que eu, que eu percebi que aquilo estava tomando uma proporção desnecessária. E depois eu me reconectei, aí eu falei, opa, peraí, deixa eu, né? Então a primeira coisa foi essa tomada de consciência mesmo. O que está acontecendo com a minha mente, né? Então, bem prático e atual agora, assim, sente isso Sim. acontecer. Segundo, na busca focada dos nossos objetivos, podemos facilmente perder a leveza, a alegria e a espontaneidade. Quando você se encontrar preso ao anseio, deliberadamente, inclua momentos de brincadeira em seu dia ou em sua semana. Envolva-se em alguma atividade lúdica sem competição ou objetivo. Legal isso de ser sem ser competição, né? Seja lá o que isso signifique para você. Seja brincando com os filhos, com o cachorro, tendo aula de dança ou assistindo uma comédia. Seja o que for. Dedique algum tempo para desfrutar dos prazeres simples e inocentes da vida, sem ambição. Né? Sem ter esse Essa objetivo específico. atividade É aqui, relaxar mesmo, né? esse exercício aqui do acabando com o anseio me fez lembrar muito do tio Patinhas e das pessoas que ficam muito no juntar dinheiro. Porque é muito Uhum. disso, sabe? As pessoas, elas não. Sim, precisa ter uma reserva, sim, Sim. precisa. Para você ter, alcançar alguns objetivos, você vai ter que economizar. Mas eu sinto que muita gente fica, quando está juntando dinheiro, fica nesse lugar
deixar de viver muita coisa, coisa simples que nem gasta, mas com medo de gastar. Com aquele medo, né? Ai, vou gastar, não vou conseguir meu objetivo. E aí se passa 20, 30, sei lá eu quantos anos, juntando dinheiro. A hora que você tem o dinheiro para conquistar seus sonhos já mudaram. Você já aquilo. Você nem sabe o que aconteceu no processo. E é bem isso mesmo, né? É isso. 3, saia do seu mundinho interior fazendo algo por outra pessoa. Faça voluntariado num abrigo de animais ou passe algum tempo conversando com pessoas numa casa de idosos. Trata-se de oferecer não seu dinheiro, mas seu tempo, seu coração e seu ser para um propósito maior do que o objetivo ao qual você está preso. Muito bom, né? Isso aqui eu faço, assim, falar com idosos, essas coisas, eu já não é isso que eu faço, mas trabalho voluntário eu faço com frequência. Eu também, às vezes, eu tô sempre ajudando aqui na cidade. Às vezes eu gosto de ir na casa dos idosos aqui. Também vou sempre fazendo essas coisas, né? Outra maneira de parar de pensar em excesso e ampliar a sua perspectiva é simplesmente executar tarefas domésticas. Pare de ficar obcecado e faça algo com suas mãos. Organize mesa, sua garagem, seu armário, lave seu carro, plante algumas ervas em seu jardim. Qualquer coisa que mantenha focado numa atividade física simples, né? E eu sei que sair daqui, né? você sai daquilo. Eu adoro mexer com a terra, né? Então, às vezes eu vou lá, mexo nas minhas orquídeas, nas minhas coisas, realmente muda, assim, completamente a minha vibração. Não tem esse costume, gostaria, mas não tem. Eu vejo minha vou sogra lá e minha mãe. Boto minha mão na terra, vou e faço. Nossa, como passa, como é gostoso fazer isso. Eu gosto de crochê, que também é uma coisa muito lindo isso. Capítulo 13. A mente não dividida. A mente não dividida. Aí vem a questão que eu coloquei lá, aquela hora da dualidade, né? Que a gente fica brigando com a dualidade, que a gente ela existe, não tem não jeito. aceita o oposto. Prima querida, não aceita o oposto. Nós temos muita dificuldade. A gente quer que a vida seja do lado que nós acreditamos, que nós sentimos que é o verdadeiro, né? Aí fica preso nisso. Ontem eu fiquei muito brava, gente, com uma coisa que eu tenho que dividir aqui. Eu estava escutando um podcast e estava falando sobre a linguagem neutra e a pessoa, ela foi tão... Ela critica a linguagem neutra e aí tem toda uma questão que é importante, que é a questão da linguagem portuguesa mesmo, a dificuldade de mudar essa linguagem, da construção dessa linguagem, que foi uma linguagem natural, né, que foi construída aí mais naturalmente. E eu entendo esse debate, que é difícil a linguagem neutra ser colocada nas escolas e tal, mas essa pessoa virou e falou assim, bom, quer usar pronome neutro, usa porque todo mundo tem direito de ser idiota. Foi essa expressão que a pessoa usou. E aí eu aqui, no meu pensamento, morria de vontade de debater com essa pessoa, mas não podia, porque eu estava num podcast, escutando um episódio, mas morria de vontade de virar para essa pessoa e falar assim, tá aí uma fala de quem exerce o direito de ser idiota. Porque eu falei, gente, olha como que as pessoas têm dificuldade de entender e de aceitar as diferenças, né? Que o outro... é uma discussão, se o outro quer usar o pronome neutro, é um problema do outro. Se isso não faz parte da língua, né? Mas dizer que o outro é idiota porque ele se sente neste lugar, né? Que coisa. Mas me veio isso aqui quando, né? Porque foi bem perto da leitura, uma parte aqui na final da leitura desse capítulo, que eu fiquei pensando exatamente na nossa dificuldade de aceitar essas polaridades, tudo, né? Na vida tem que ser oposto. Que a vida não é só de bem, é bem e mal,
né? E Tudo ela tem isso coloca para viver muito numa harmonia, né? É inteligente isso isso que ela fala aqui, aqui. É isso que ela fala exatamente aqui. Né? Que que tem para todo, que algumas sempre coisas os dois não. lados. Que sempre tem os dois lados, né? E um precisa do outro, né? O bem existe, a bondade existe porque você já viu o que é maldade, né? E E assim, a gente só sabe que uma coisa é saudável porque existe a doença, a gente que só não sabe é. que uma Isso. coisa é quente porque tem o frio. Sem o conhecimento dessas coisas, né, dessas polaridades, dificilmente nós teríamos o conceito da forma como ele é, né? E aí ela Seria tudo tão fala, né? Exatamente sem dessas graça. polaridades, assim, né? A força feminina, a força masculina, o bem e o mal. Então tudo tem isso, né? A gente tem que aprender exatamente a viver com isso. E o que acontece aqui é que a gente recusa a aceitar que a vida ela é assim, que vai ter dia que você vai estar legal e às vezes no mesmo dia você não vai estar legal, Sim. né? Porque ela coloca assim, ó, porque a mente enxerga pelas lentes da relatividade e Isso. não é capaz de reconhecer nada sem o seu elemento contrastante. Então, sem esses contrastes da vida, fica difícil você avaliar como que você está vivendo, se, né, ter... E aí ela fala que eu acho que é uma reflexão muito importante que eu grifei aqui na página 220, que é desafiando a gravidade, né? Que ela Uhum. fala assim, né? Com que frequência na vida você se pega lutando contra a realidade, né? Essa briga que a gente fica, né? Quantas vezes você se encontra desejando que não houvesse um conflito, que não haja infelicidade, que não haja maldade, ou seja, né? Que tudo seja paz perfeita, que não existe, né? Tudo é harmonia, tudo é saúde e tudo mais. Ou que Aí, você pudesse colocar um ponto final em uma situação nessas condições, né? Quantas vezes você diz a si mesmo que tudo seria ótimo se você pudesse livrar daquela coisinha negativa? Esse se é fundamental. e a gente vê muito isso falando em lei da gravidade com o envelhecimento, né? Sim, Como que exato. né? Ai, por que que ser jovem é tão... Ser jovem que eu falo fisicamente, né? A dificuldade que as pessoas... É muito De se frustrante, aceitar assim. naturalmente, né? De Eu não tô aceitar. falando que... Não, eu porque tem muitos entendi. A procedimentos aceitação que são mesmo, sim. saudáveis e tal, Mas mas essa aceitar luta com... que é isso, né? Aceitar que é. Eu lembro que a minha avó, ela morreu com 99 anos, há 2 anos atrás. E ela falava assim pra mim, né? Ela pegava assim no braço dela e falava, olha aqui! Ela falava assim, sabe? Olha que mole que Tem tá. Hoje eu uma vejo raiva. também, ó. Minha sobrinha fica fazendo isso em mim e eu fico com uma raiva, ela fica balançando aqui, ó. Eu Nossa, falo, que raiva que pois eu é, tenho, porque dá uma aflição. né? Falo, pois é. Mas aí é muito interessante porque quando a gente se olha no espelho, e que eu acho que esse é um exercício muito importante de ser feito, né? De olhar nos seus olhos além daquilo que você está vendo, que tem toda uma história, tudo quem é você no meio disso tudo, o quanto é importante aceitar, né? Assim, e falar, olha, eu sou o que sou porque eu cheguei até aqui, eu sou o que sou por tudo que eu escolhi, eu sou o que sou porque eu vivo tudo isso, vivo as dualidades, vivo meus altos e baixos, esse é o ponto, né? Nossa, muito complicado, né? Porque o que me incomoda são as dores. É. Dor, no, dor nas costas, dor no joelho. Isso aí é um pouquinho complicado. Aí a gente tem que, Aí a né, gente tem que dizer o que a gente faz com isso, né? Como aliviar essas entender que dores, não como tem mais olhar. 15 anos. Tem coisas que você não vai. Mas o que ela traz nesse capítulo é exatamente que a maioria das pessoas vive sempre nessa briga, né? Vive sempre, gasta uma energia inteira para não ficar nisso. E fica, Uhum. sabe? Né? Que é a não aceitação. E aí você não. A vida tá passando e você não tá aceitando que a vida tá aí. Né? E ela traz Não dá para bem isso. A maioria das lutar pessoas contra a gastam uma vida gravidade. inteira se esforçando contra tudo isso.
Tentar fugir das dificuldades, até ela fala, tentar fugir das dificuldades da vida é como querer arrumar briga com a gravidade, exatamente. Ela faz parte, gente, não tem outra, não tem como, né? E aí ela dá algumas opções aqui para nos distanciarmos dessas pressões dos opostos, né? Dos pares opostos. A primeira delas é ter essa consciência e aceitação que nós estamos falando aqui já há algum tempo. Né? É como é. Entender a realidade, entender a sua idade, né? A lei da gravidade. E depois a segunda opção é olhe mais profundamente para o que traz satisfação e insatisfação. Exatamente. Né? Porque aí você encontra a plenitude, né? Aí você vê, peraí, isso me satisfaz, isso não me satisfaz. que é para você estar no lugar que é melhor para você. Aí você porque escolhe, o que é bom né? para o outro não é bom para você, né? Não é. E às vezes as pessoas têm todo um discurso, faz isso, faz aquilo, isso vai te ajudar, isso não sei o quê, mas às vezes não serve para você, então deixar isso para lá, né? Então é uma coisa que eu sempre falo, repito, e acho que eu vou repetir até alguém conseguir me convencer do contrário. Mas todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Tem gente que prefere o calor, tem gente que prefere o frio. Quem tá errado? Ninguém. Então, para de achar que o seu lado da história, que da onde você tá, existe uma verdade absoluta. Não porque tá escrito, não porque é assim, não porque o teórico falou. Gente, o que não falta é pesquisa científica e pessoas para provar alguma coisa, né? A ciência ela é discutível. Olha a psicologia, quantas teorias nós temos, quem está certo, quem está errado. Só são pontos de vista diferentes e formas de se adaptar. Greta sistêmica, eu TCC e a gente aqui, ó. As nossas linhas de teoria são diferentes, mas eu consigo entender quando eu leio um livro desse como que a sistêmica faz sentido. Então é isso. Assim como, né? Quando eu leio outras coisas, eu vejo como o TCC seria muito importante. Então abre. Não ó, é? Tenha consciência, abre essa sua mente aí. Você se sente melhor na sistêmica, eu me sinto melhor na TCC. E é mas isso. o quanto Mas você não é mais certa do que eu e nem eu do que você. Não. Mas do seu ponto de vista, tem coisas que funcionam melhor para os seus pacientes. É isso. Né? É muito legal isso, porque a partir do momento que a gente entende que a vida é assim, tem essas dualidades todas, que isso é natural, que a gente tem que aceitar mesmo, a gente começa a enxergar realmente que a vida, né, é uma amplitude. Existe uma expansão da nossa consciência quando a gente fala, ok, é isso, faz parte. Aí eu até falo de Freud. Quando a gente encontra esse lugar, nós estamos com o nosso ego no lugar que ele deveria estar. Na maturidade que ele deveria estar. Tá tudo bem, né? Tá no adulto. Tá no adulto. Não precisa fazer aquelas birras. Não precisa fazer aquelas birras. Né? Não estamos nem sendo infantis e nem super protetórios. Nós estamos onde a gente deveria estar. Até fala, maturidade, na significa saúde. aceitar que teremos altos e baixos na vida. Se você abraçar o ciclo da descida e entrar nele de cabeça erguida, ele vai passar mais rápido do que você ficar resistindo. E é bem isso, né? Cara, como que a gente passa por uma situação triste na vida de cabeça erguida? Né? A gente não está dizendo que a vida é maravilhosa, sempre vai ser maravilhosa. Não, a gente está falando que existem momentos da vida que é descida, que é triste, que não é legal, mas a gente passa por ele de cabeça erguida. E passar por ele de cabeça erguida é estar nesse adulto, na realidade, no presente, e faz com que a gente consiga passar mais rápido e resistir. Saber se perguntar para quê, né? Para que eu tô passando por Ficar isso? Se vitimizando, o que a vida tá me ensinando? E sofrer se for preciso, porque né? O sofrimento faz parte. Dói. O sofrimento faz parte, dói. Você passa pela raiva, pela dor, pela tristeza, por tudo que o processo deve ser sentido e deve ser passado. Vários dos meus pacientes falam assim para mim, eu não posso chorar, eu não quero chorar. E eu falo, por que gente? Não? Mas chora? Qual que é o problema de chorar?
né? Ficar brigando com isso, porque, gente, chorar é terapêutico, tá? Chorar Ai, faz parte, não precisa chorar toda precisa hora. passar por E isso. Esses dias um chorar aluno meu falou, é mecânico, esses dias, né? E a é emocional. semana passada eu estava dando aula e estava tendo uma treta lá entre duas turmas dos menores ali, né? De 12, 13 anos. E aí um aluno foi muito fofo, muito fofo. Ele chegou bravo, mas bravo, não sei o que. Eu falei, gente, vamos dar um tempo para ele, que ele tá bravo. Você pode ficar bravo. Ele olhou pra minha cara assim, eu preciso chorar. Então chora. Aí ele chorou. Chorou, 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 e todo mundo ficou assim. Eu falei, deixa ele chorar, deixa ele chorar. Aí ele mesmo foi regulando, ele falou assim, ai, que bom, professora. Que bom que você me deu a oportunidade de Que chorar. Eu alívio. precisava chorar. Gente, já tô melhor. Tô com raiva ainda, mas então e agora? Como que a gente faz para se posicionar diante disso, para que você fale que você não estava legal, porque isso vai te deixar forte para você também se posicionar no que você precisa. Eu fui tão fofo, É, sabe assim, ali na hora. é. Isso, né? Uma nova mente plena. Ai, No Vedanta, a não dualidade ou a unidade é o maior segredo para desvendar a nossa força vital. que é isso, né? A gente tá falando até agora, tem todas essas coisas de dois lados da moeda, agora você fala de De unidade, né? unidade. Porque, na verdade, os opostos são e E- com que é yin e yang, né? É o yin e yang, que se complementam e se formam um. Então, assim, a gente precisa dos Feminino dois com lados para se tornar masculino. um masculino e o feminino, e o yin yang, o bem e o mal. Então, o que ela traz aqui é exatamente isso. A gente tem essa noção de que somos essa unidade. Que dentro de mim tem o Isso é bem e uma o mal. totalidade, né? Entende? Dentro de mim tem o bem e o mal. Dentro de mim tem a força masculina e feminina. Aí eu gostei que ela cita o Maslow. Você sabe que eu sou fã Sim, do Maslow, né? sim, E ela sim. cita aqui, ó. Maslow, o primeiro psicólogo a definir a autorrealização, descreveu-a como uma tendência incessante para a unidade, Unidade. integração ou sinergia dentro da pessoa. Exatamente. Então, não é uma relação com o outro, a gente está falando da gente com a gente mesmo, dessa unidade de que nós somos uma pessoa inteira, dentro do nosso bem e do mal, dentro do masculino e feminino, tudo isso dentro de cada um de nós, né? Ah, é É muito legal. muito, né? Nossa. E aí fala, tanto Maslow quanto o Vedanta, eles concordam que quanto mais dividida for a nossa mente, mais a gente perde o nosso potencial, a nossa espontaneidade, nosso dinamismo. Né? Porque uma mente dividida fica mais presa ao passado, ao negativo, à resistência, esses anseios que a gente falou, né? E aí faz com que a gente se afaste do positivo, das coisas boas, do fluir, né? Sem precisar lutar, que a gente falou na semana passada, dessa luta constante, né? Então a gente começa a viver de Eu uma acho maneira muito que limitada eu quando acho a que gente aqui está nesse lugar. entra. As pessoas estão sempre cobrando um posicionamento. Ai, Sim, você fica em cima do muro, ai, não sei o quê. E aqui eu acho que essa parte é. desse capítulo aqui, ele vem dizer assim: se você concorda com algumas coisas e discorda de Tá outras, tudo bem. se o lado A não te representa totalmente e nem o lado B, por que você tem que se posicionar? Por que que você tem que concordar ou discordar de tudo ou das coisas, né? Então eu Sim, acho que vem muito nisso, sim. que é respeitar que o outro não pensa igual a você, mas que nem por isso você tem que estar o tempo inteiro nessa militância, E né? na Dizendo, realidade, isso que você acabou de falar, às vezes aquela mesma pessoa tem pontos que eu concordo, mas essa mesma pessoa tem coisas que eu não concordo, e tá tudo bem, olha, Raul né? Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada. Gente, eu sou a rainha de Caixinha, mudar de dentro de lado. caixinha. Eu sou a rainha de mudar de opinião e eu não tenho nem vergonha de dizer, nossa, acredita que eu achava isso Achava uma até. coisa, agora tô achando Então, outra. Pensava desse jeito, agora penso diferente. Sim, né? E isso que é o mais lindo, porque a gente não tem que viver
achando que tem que se encaixar em todas as questõezinhas do que estão falando por aí, né? E é bem isso mesmo, é apenas uma máscara Né, gente? que ela fala, né? Daí aí o Jung vem bem de... Hoje nós estamos aqui indo para todas as teorias, eu já falei até do para quê, Junto. Frankl. Ai, que delícia! Tudo É a unicidade aqui no do livro, ó. negócio. Tudo Psicologia. O aqui. que é psicologia, né, Greta? Se não a união de De todas essas tudo teorias. isso. Sim, sim. E aí ela traz nessa Muito nova legal. mente plena o quanto que você é um todo que é muito maior que a soma das partes. E a gente precisa Delícia. entender que Nossa, cada bem um de nós sistêmico, né? aqui, que cada um de nós aqui somos suficientes, né? Assim, nesse sentido, de que a gente tem tudo isso dentro da gente, né? Então, é muito, muito legal, sim. A gente realmente perceber e sentir que isso tudo é quem a gente é. E aí Únicos. ela vem falar do poder do compromisso, Compromisso. né? Que para entender como uma mente dividida drena a nossa energia, a gente precisa pensar nela da perspectiva da energia e da vibração. Se você mantiver dois pensamentos conflitantes em sua mente, o que você acha que vai acontecer? A gente já sabe, né? Porque um monte de gente vive nisso. Né? Eu vejo que as Se pessoas perde foco, um monte de coisa inseguras, acontece. né? As pessoas que são mais inseguras, indecisas, elas são muito Sim, drenadas, né? sim. A energia delas são muito drenadas. Por quê? Porque elas Aquela coisa ficam do si o tempo nessa todo, né? encruzilhada a vida toda. Fica É. nesse, né? Às vezes eu falo assim, meu, só toma uma decisão, depois você aguenta os riscos, as consequências, né? Nunca você vai ter certeza de nada e fica nessa encruzilhada, fica nessa encruzilhada, nessa encruzilhada. Tudo bem que não precisa ser igual eu, impulsiva, que faz, depois se arrepende. Dificilmente eu me arrependo, dificilmente. Mas eu sou muito dessa pessoa de quando vi já falei, quando vi já fui, né? Mas às vezes é melhor ir e falar, ops, do que não cair. É. Mas é Então eu muito acho que é bem interessante isso. esse... Eu pensei muito na. Sabe aquela coisa, às vezes, que você está orientando os filhos, né? Ah, você tem que decidir algumas coisas. Aí fica assim: ah, mas se eu for em tal lugar, eu não vou em tal lugar. Não, você vai naquele. Realmente, você não vai nos dois ao mesmo tempo. Não dá? Né? É, Ah, mas aí se eu estiver lá naquele lugar que eu escolhi, e no outro lugar que estiver melhor, a partir do momento, é isso que ela fala, a partir do momento que você escolhe, esquece o outro. Esse é o por isso que compromisso. ela fala do compromisso. É, Do exatamente. compromisso. Exatamente isso. Eu escolhi ir por aqui, então eu vou por aqui, E aí né? eu lembrei do livro do Joel J, quando ele fala, esteja 100% presente. Sim. Que a gente tem dificuldade de estar num ambiente sem mexer nas redes sociais, de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Nossa, Por causa da correria do dia a dia, né? Parece que a gente está sempre querendo, como que eu vou falar assim, o medo de não dar de não dar conta, de certo, não né? dar certo, de não sei o que, a gente fica muito nesse lugar De não de nunca se ação, compromete de verdade com nada, de né? não ação, de não compromisso. E até a gente até fala, né? Assim, a partir do momento que você escolhe um caminho, escolha e faça. Ah, não deu certo, alguma coisa não deu. Tá tudo bem. Você revê a Sim. trajetória, o caminho, muda, tá? Né? Eu falo que Eu, existe essa questão muito da humildade de olhar onde também não deu certo. quando Né? eu vou fazer orientação de carreira e eu faço a linha do tempo profissional e eu percebo que ao longo da Sim. vida a pessoa nunca esteve feliz em nenhum lugar que ela esteve. Ela sempre estava incomodada, reclamando, nananã, né? Foi pulando de galinha. Quando eu percebo isso, que eu vou analisar a história, eu sinto que a pessoa nunca conseguiu aproveitar nenhum lugar que ela esteve, porque ela Ficou estava na falta. sempre comprometida com o próximo emprego, em conquistar o próximo emprego, em realizar o É próximo um anseio, projeto, como a gente que falou. vem muito do Jobs também.
né? O anseio. Apesar de que ele se comprometia com o processo, mas assim, Mas nunca ele estava estava sempre pensando na satisfeito. próxima. Nunca estava satisfeito, nunca conseguia aproveitar aquilo que foi feito, né? E é bem isso. Aí, o próximo aqui é estar bem com o que não está bem. Ai, gente, isso é ótimo. É ótimo. Como é bom. Eu tenho um Reels que eu fiz esses dias, que eu adoro, né? Que pode dar merda? Pode. Mas eu vou deixar de fazer por causa disso, né? Porque é a Mas pode, dicotomia da vida, pode ser bom e pode ser ruim. né? Mas pode, e pode. Vai. Fazer o quê? Não é? Eu lembrei disso. Eu gostei da parte que ela fala assim, a iluminação inclui a ignorância. Mesmo que seja apenas uma gota no oceano, quer dizer, não tem como. Mesmo que você esteja enxergando, ainda tem ignorância no processo, você não sabe tudo, Sim, cara. Não a gente tem não sabe resposta para tudo. tudo. E tá tudo bem também não saber tudo, sabe? É. Eu acho assim, quando a gente fala não tá bem, mas tá tudo bem, não tá bem, é fantástico. Eu adoro isso, Tudo sabe? bem, não tá bem, é verdade. Vou até colocar essa frase hoje lá no meu Instagram. Tá tudo bem, não tá bem. Exatamente. Tá tudo bem, não tá bem. É uma coisa que eu trabalho muito com os meus pacientes também, né? Não tá legal. Tudo bem, faz parte, não tá legal. É muito Vamos viver o que não bom. tá legal. Eu tô Se olhando aqui para permitir ver o viver que esse que não tá ainda. legal, entendeu? Né? É se permitir realmente o que também não tá legal. E entender que esse processo também existe plenitude. É esse o ponto que ela traz nesse capítulo. Né? A Isso. plenitude está nessa As coisas. mentalidade de, ok, quando não tá tudo bem também. A vida não é linear, gente. Não é. Exatamente, né? Eu achei bem isso mesmo. Então ela fala E de na verdade, contemplar quando a essas gente coisas, né? vive, eu acho interessante que ela fala assim, aqui, em outros momentos do livro, que quando a gente insiste, resiste, né, e quer viver na linearidade, nós deixamos de ser criativos, Sim. porque a gente não consegue ver nada além daquilo que a gente acha que é certo e daquilo que está ali, né, dentro dessa caixinha do controle que a gente quer ter sobre todas as coisas. Imagina que quem se importa se existe uma coisa irritante na sua personalidade da qual você não consegue se livrar? Tá tudo bem. O mundo não vai acabar. Será que você é capaz de ser gentil com essa parte de si mesmo e de tentar existir pacificamente com ela? Incrível, né? Exatamente isso, Pura né? aceitação. É você aceitar as coisas que acontecem na tua vida, mesmo quando não estão bem. Ela coloca assim, a resposta é alargar a mentalidade. Deixar Exatamente, que é isso que... coisas novas, né, fluírem. Entender que existe sim todas essas formas de encarar o mundo, que as pessoas são boas e ruins, ninguém é só uma coisa. Talvez ela tenha mais tendência para o mal, mais tendência para o bem, mas né, que sim existe. Né, que Ela até, a assim, só para totalidade. finalizar, né? Para finalizar esse capítulo, né? O que não está bem existe em você por causa de algo que está bem. Lembra da dualidade que a gente falou? O bem e o mal, né? Por causa do negativo, tem um lado que você pode potencializar o positivo. As suas dificuldades trazem algo mais importante para a sua vida. Se você tiver essa atitude, vai ver qualidades positivas florescerem em você. E é isso mesmo, como a gente falou, todos nós temos tudo isso dentro da gente. E a mente precisa dessa expansão para ser sustentada, para a gente se nutrir, para a gente falar, tá tudo bem mesmo. Porque quando a gente realmente sente que tá tudo bem mesmo, não estando tudo bem, que isso faz parte, você dá aquela, ok, eu posso relaxar. Eu posso, então tá bom. Né? Você sai da rigidez. Muito E aí, bem. quando você sai da rigidez, você expande. Né? E vamos finalizar dizendo, tá tudo bem, não tá bem. Tá tudo bem, não estando tudo bem. Exatamente. E a semana que vem a gente finaliza o livro, amores. Ó,
Estamos finalizando, Está tudo finalizando já. conectado, que é o capítulo Está tudo 14. conectado. E depois... Aí a gente finaliza. acho que é o último capítulo? É isso mesmo, 14? é o último capítulo. Aí tem um epílogo aqui. Aí depois tem o epílogo só. Muito bom. Olha, gente, para quem está chegando aí, esse é o livro que nós estamos finalizando. Espero que essa live fique gravada desta vez. Semana passada não ficou. Mas tem muitas lives que estão gravadas para quem quiser entender um pouco do livro lá, desde o comecinho, pode ir assistindo e falando pra gente o que está achando. Porque esse livro foi bem profundo mesmo, assim, de exercícios, de coisas pra gente olhar na gente. Certo? Gratidão, amiga, por quem passou por aqui, por tu. E até mais. Até semana que vem. Beijo. Tchau.